Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje para mais um Oftcast. Já agradeço aí a audiência de vocês que está muito bacana. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Já vou falar para vocês qual que vai ser o assunto, né? Que muita gente tem tido interesse na oftalmopediatria e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes dessa área, que é a ambliopia. E para discutir esse assunto, ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje, doutora Roberta Zag, que é assistente do setor de estrabismo do HC da USP, doutora em neurociências, né, fez toda uma tese nessa área de ambliopia, e além de ser membro da comissão científica da SBOP, uma das maiores autoridades aí do Brasil, uma das pessoas que tem mais conhecimento em ambliopia, tá? Então, seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês, meus egressos queridos. Vamos falar sobre ambliopia, que é um assunto tão legal. E para ajudar aqui na nossa entrevista, eu queria dar as boas-vindas para a doutora Raíra Moraes, que contribuiu bastante com o nosso grupo também. Ela que é oftalmopediatra pela Escola Paulista de Medicina. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez, ainda mais com essa convidada. Vou tirar várias dúvidas hoje e atualizar bastante. E também queria dar as boas-vindas para o Dr. Iago Bastos, que contribui com a Oft Review também, que é preceptor do HC USP e ex-fellow de estrabismo do HC. Obrigado pelo convite, vamos conversar e tentar passar também para os oftalmologistas gerais a importância desse tema. Perfeito, pessoal. Então, assim, a primeira pergunta é realmente para começar, né, do básico, porque a gente sabe que a gente tem uma audiência que vai ter os oftalmopediatras, mas vai ter também os generalistas, os retinólogos, os cataratólogos. Vamos lá. Como que a gente define atualmente a ambliopia, doutora Roberta? Assim, o que a gente leva em consideração? É muito mais do que aquele olho preguiçoso que falava antigamente, né? Como que a gente pode definir a ambliopia? Então, Bernardo, a gente teve uma mudança de paradigma, né, na tentativa de definir a ambliopia nos últimos anos, né? Do ponto de vista clínico, a gente ainda leva em consideração a definição clássica, né, que é a da diferença de acuidade visual, de pelo menos 2 linhas entre os 2 olhos, mesmo com a melhor correção e sem nenhuma alteração ocular orgânica, né, que justifique essa baixa de visão. Mas do ponto de vista de definição do que é realmente a ambliopia, hoje ela é considerada pela maioria dos estudiosos e pela literatura mundial como uma desordem cortical complexa, né? Então, a ambliopia nada mais é do que uma adaptação neurológica, né, neural do sistema visual que está lá em formação nos primeiros anos de vida, à frente de um estímulo visual inadequado ou desbalanceado entre os 2 olhos. Então, os 2 olhos trabalham de forma independente como receptores e o córtex visual é que vai juntar essas 2 informações. Se um olho leva um estímulo muito bom e o outro olho não leva um estímulo adequado, quanto antes isso acontecer, o córtex vai fazer adaptações, né? Então, ele não vai ficar esperando, por exemplo, um olho que nasceu com catarata e que não leva luz lá para dentro de informação, ele não vai ficar guardando o lugar dos neurônios que responderiam para esse olho. Ele vai utilizar por competição esse espaço para os neurônios do olho que recebe luz. Então, e essa adaptação, quanto mais precoce, maior, né? E maiores vão ser as consequências, e não só para a acuidade visual que a gente mede corriqueiramente no nosso consultório, que é uma das nossas 80 ou mais funções visuais que a gente tem para enxergar o mundo como nós vemos, que é uma medida de alto contraste para longe e que fala de uma característica da visão. Né? Sendo um problema cortical, a gente vai ter neurônios diferenciados que vão trabalhar de forma também adaptada, e por isso outras funções visuais importantes para a criança e depois para o adulto que ficou amblíope vão estar alteradas. Então hoje se sabe que a sensibilidade ao contraste, que é uma função visual muito fisiológica para a gente andar nos ambientes, para reconhecer faces, emoções, está alterada. Toda a coordenação motora fina, principalmente nas ambliopias ligadas a estrabismo. Então, hoje, a ambliopia é reconhecida como um problema, uma sinaptopatia, né? Então, uma doença do córtex visual e que a criança e o adulto depois não vai performar, do ponto de vista visual, como um outro indivíduo pareado para a idade performaria. Não, perfeita explicação, muito bacana.
e já deu um panorama, assim, bem amplo de quão amplo é o tema, né, e quão multidisciplinar acaba sendo isso, né, mas para diagnosticar, assim, a ambliopia, basicamente, a gente vai ter que lançar um dos testes de acuidade visual, ou existem outros testes, né, se pesquisa igual essas outras funções visuais, ou é mais a acuidade visual mesmo, e quais tabelas devem ser utilizadas nas crianças, nos adultos, se existe alguma padronização quanto a isso? Então, a gente sempre fala sobre a dificuldade da padronização, né? Mesmo a definição clínica de ambliopia, se você for olhar no site da Academia Americana de Oftalmologia, que a maioria dos trabalhos leva em consideração, ela não define qual é a tabela que tem essa diferença de 2 linhas. E a gente sabe que uma diferença de 2 linhas numa tabela de Snellen é diferente de uma diferença de 2 linhas numa ETDRS, por exemplo, seja ela construída com letras ou com símbolos do tipo Lea Symbols, por exemplo. Então, isso não é definido. Então, até isso fica um pouco não padronizado. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa na ambliopia para o início do diagnóstico é você determinar a diferença de visão entre os 2 olhos. Tá? Então, desde o bebezinho, por exemplo, a gente vai sempre tentar ver essa preferência do bebê, ou então de quem está nos informando, para enxergar melhor com um olho do que com o outro. Então, no bebê, a gente começa fazendo o teste do olhar preferencial, muito simples, comportamental. A gente tenta fechar um olhinho do bebê, tenta fechar o outro olhinho e ver se ele reage à oclusão. Se ele segue bem a luz dos objetos com esses 2 olhos, ou se sempre tem um que ele vai colocar a cabeça para tentar posicionar melhor para esse estímulo. Obviamente, com crianças nem tudo sai conforme no livro. Tem um dia que o bebê já começa o exame chorando aos prantos, quer dizer, não é um bom dia para você fazer esse teste. Em casa, a gente sugere que os pais façam brincadeira de pirata, tampa um olho e vê se a criança fica bem, tampou o outro, ela não quer brincar. Na escola, com as professoras, na educação infantil, você consegue fazer esse tipo de avaliação comportamental. A partir daí, se você tem uma suspeita de que há essa alteração ou que você tenha fatores de risco que poderiam levar a uma ambliopia nessa criança, a gente tenta quantificar isso com alguns métodos também de avaliação do olhar preferencial, como os cartões de Teller, que também é uma medida comportamental. Então, a gente vai ver o nosso córtex é ávido por estímulo. Se você mostra uma placa que de um lado tem estímulo e do outro lado não tem estímulo, o bebezinho sempre vai fazer um movimento de procura. E aí, o tanto que aquelas listrinhas são visíveis para aquele bebê vai depender da idade. Essa normatização foi feita, inclusive, por pesquisadoras aqui brasileiras, pela Dora Fix Ventura e pela Solange Rio Salomão. Então, esses testes de acuidade do quanto é normal para a idade e do quanto é normal de diferença de resposta entre os 2 olhos, está muito bem padronizada. A partir daí, quando a criança vai ficando maiorzinha, a gente tem diferentes experiências. O ideal é que você comece a aplicar tabelas para que ela diga para a gente o que vê assim que essa paciente tiver uma maturidade cognitiva para isso. A gente começa com desenho, a criança não precisa falar, ela pode pegar aquela plaquinha dos 4 desenhos, você mostra e ela aponta, por exemplo, numa criança que tem uma deficiência auditiva ou que tenha um déficit de desenvolvimento global. E aí, a partir do momento que ela vai falando letras, que ela vai falando números, a gente vai tentando. A padronização da tabela é especialmente importante na hora do acompanhamento. Então, uma coisa é você falar que a criança começou com 2 linhas de visão no Snellen, você tratou e aí você vai fazer na ETDRS, aí você vai acompanhar de novo no Snellen. Isso é que não pode ser, porque as tabelas vão estar comparando números diferentes. E em ambliopia, a gente fala em ganho de letras, não só de linhas. Então, se uma criança está em tratamento e ela ganha, por exemplo, 5 letras de uma linha, maravilha, ela é considerada respondedora, dependendo do tempo que ela ganhou. Então, a gente não precisa ganhar a linha inteira para dizer que ela teve uma melhora. Nesse momento, se você só tem Snellen, se você só tem o seu projetor, ou se você tem uma tabela adequada, que a gente considera como padrão ouro para os trabalhos científicos e para você fazer um acompanhamento, que é o LogMAR, com a ETD do tipo ETDRS, em que você tem os tamanhos dos optotipos bem adequadamente desenhados, então a gente sempre mantém naquela. Então, essa é a nossa briga no nosso ambulatório de ambliopia. Né, que às vezes o residente vem e fala assim, mas tem de visão, mas você mediu aonde? Lá no ambulatório geral, que só tem Snellen, a sala é desse tamanho, né? Então, assim, você não tem um dimensionamento adequado da sala, não é uma tabela que consegue fazer esse tipo de adequação,
E às vezes quando você coloca numa tabela mais exigente, a criança não chega a 1, ou mesmo o adulto, né? Quando você está no consultório, né, é tudo mais padronizado, pelo menos a distância e a Exato. tabela. Mas eu ia falar isso, lá no HC, cada sala tinha uma distância, cada sala tinha uma tabela, né, então... E tem uma outra coisa muito interessante também nessa questão, quando vem falar sobre um caso pra gente, que às vezes chega o paciente lá, um paciente mais velho mesmo, enxerga bem com o olho, do outro lado a gente olha, examina, não vê muito motivo, e aí eles já chegam falando que esse paciente é amblíope, mas não determinam qual foi o motivo da ambliopia, né? Acham que a ambliopia é simplesmente essa divisão. Aí eu acho importante também a gente citar os motivos de ambliopia, né? Como que a gente classifica essa ambliopia? Exato. Os grandes fatores de risco para ambliopia são 3, né? A gente tem a privação, o estrabismo e a anisometropia, né? A privação é quando esse receptor é privado de receber a quantidade de luz adequada, seja por opacidade de meios, então uma catarata congênita, um leucoma de córnea, uma persistência de vítreo hiperplásico primário, tudo isso vai atrapalhar com que a luz chegue à retina e que ela faça essa conexão sináptica lá das células ganglionares e dos fotorreceptores que estão se organizando na fóvea com os neurônios do córtex visual primário. Uma ptose congênita também vai privar. Não é só porque ela não cobre o eixo. Às vezes ela pode cobrir não completamente o eixo, mas se você tiver uma redução importante de campo visual, você gera ambliopia. A segunda forma é a anisometropia, em que você tem um tipo de privação. Então, por isso, do ponto de vista de consequências, ela trabalha mais ou menos como a privação. Então, ela vai atrapalhar não a quantidade de luz, mas a qualidade de luz. Então, imagine que você tem um olho que traz uma visão de Full HD, 4K, e a outra que vem completamente embaçada, tipo aquelas televisões velhas que a gente dava uns tapas de antigamente. Quando o córtex tenta juntar essas duas imagens, e se o paciente não tiver estrabismo, ele vai ter um fenômeno de confusão. Ele vai tentar ver com as duas fóveas duas imagens diferentes. E aí ele vai ficar tentando falar, mas o que está acontecendo? Então, a imagem ruim vai fazer com que caia a qualidade da imagem boa, e ele vai fazer algo a respeito. E o estrabismo, o que acontece, né? Os dois receptores estão recebendo a luz, o paciente estrábico, né? O olho não escolhe se ele vê ou não. Então, se ele não tem outras alterações ópticas, um olho olha a mãe, o outro olho olha uma outra coisa da casa, a hora que você vai fazer esse encaixe de duas imagens não sincrônicas na retina, você também não consegue fazer. Para a criança não ter a sensação de diplopia, ela vai fazer uma supressão. Né? Por isso que as nossas crianças estrábicas não ficam reclamando de diplopia, a não ser quando são mais velhas. Então, os grandes fatores de risco para ambliopia sempre serão privação, presença de estrabismo ou graus muito assimétricos entre os dois olhos. E isso a gente consegue, no paciente adulto, determinar pela história. Tá? Então, aí, anamnese, não tem outro jeito. Exatamente. Porque quando você vai, a definição antiga de ambliopia, né? Então, nos livros do Van Orden, do Parks, ambliopia é aquela doença em que o paciente não vê nada e o médico também não, né? Porque a hora que você vai fazer o exame oftalmológico daquele paciente, o fundo de olho é normal, a mácula está normal, a gente tem trabalhos de OCT mostrando que a gente não tem grandes alterações que você possa justificar aquela baixa de visão. Só que se o paciente fala, mas quando eu era criança, eu usei tampão um tempo, eu fiz uns exercícios, eu operei, eu sempre tive esse olho mais fraco desde pequeno. Se você dilata e não vê alguma coisa retínica que possa explicar essa baixa de visão, e aí, obviamente, você, dependendo da complexidade do caso, você vai lançar mão dos seus exames complementares, até neuroimagem em alguns casos, porque amblíope também é gente, então você tem que excluir as causas orgânicas para bater o martelo, que aquela baixa de visão é realmente ambliopia. E no fim das contas também elas vão impactar muito no prognóstico do paciente, né? Cada uma delas ali vai ter uma característica de perda de contraste, de piora de acuidade visual mais profunda. Eu ia até perguntar isso, doutora. Você falou sobre os métodos da gente fazer avaliação da acuidade visual. E quais outros testes que você gosta de usar nessa avaliação inicial desse paciente? Títmos, o que você acha que vale a pena a gente avaliar nessa caracterização da ambliopia desse nosso paciente? Apesar de um grande volume de informações sobre essas outras funções visuais, na prática mesmo no consultório, na criança pequena, as coisas que são mais assertivas é você tentar determinar uma refração bem feita. Então, primeiro, a acuidade visual, a tentativa de você medir.
Na criança que você não consegue medir a acuidade visual, você vai fazer uma belíssima refração. Se você tem uma criança que tem mais 2 num olho e mais 6 no outro olho, isso é um fator de risco para ambliopia. Você não precisa dizer que ela vai ser amblíope, né? Você já sabe que esse olho de mais 6 vai ficar para trás quando ele for competir lá no córtex pelo desenvolvimento desses neurônios visuais. Então, primeira coisa, a acuidade visual. Segunda coisa, uma bela refração sob cicloplegia nas crianças, mesmo que você não vá prescrever o que você encontrou, e aí tem todos os guidelines para você determinar prescrição. A sensibilidade ao contraste na infância é um pouco mais difícil. A gente tem tabelas como a Pelle Robinson, tem algumas ETDRS que você também consegue avaliar contraste, mas, em geral, a gente só tem um teste que se preza para crianças menores, que também é desenvolvido pela doutora Lea Rivarinen, que você tem umas carinhas, então você coloca com contraste maior ou menor, chama Heide-Kate, até Heide-Heide. Mas é difícil de conseguir aqui no Brasil, então acaba que na criança muito pequena, o contraste ele fica para uma segunda avaliação. E aí a coisa mais importante é você determinar, além do grau, que é o fator de risco, se essa criança tem ou não estrabismo. Quando a criança tem um estrabismo grande, uma atropia, manifesta, é fácil, né? Agora, algumas crianças, principalmente nas anisometropias hipermetrópicas, elas vêm de mãos dadas com síndrome de monofixação ou com microestrabismos. E aí é isso que o Iago falou. Por que é importante a gente fazer esse diagnóstico? Que nem sempre a gente consegue fazer numa primeira avaliação, né? Você faz aquela avaliação inicial, a criança gera ali aquele contato, aquela confiança e você vai consulta a consulta ganhando algumas informações. Você começa o exame, não foi bem nesse olho, não foi bem nesse. Dá uma próxima consulta, você começa primeiro com esse. Não gostou da acuidade visual porque tampa o olho, começa fazendo o exame do estrabismo. Então, com criança, que é o nosso grande pool de tratamento e que vai ter um impacto a longo prazo, a gente tem que ser oftalmopediatra, né? Então, ter esse tipo de cuidado no exame. E aí, o Titmus, ele ajuda muito, porque às vezes você tem um paciente um pouquinho maior, que você não vê um desvio, que não tem uma anisometropia, mas que aquela visão não chega, e aí, para cada acuidade visual, você tem um correlato de o quanto que ela deveria ver de estereopsia para a idade. Então, o Titmus é um exame fácil, a criança permitindo colocar o óculos, que nem sempre elas deixam, ela gosta de brincar, de tentar pegar a coisa, então pelo menos para você ter uma ideia se tem um estrabismo que gerou uma consequência de visão binocular muito importante ou não. E por que é importante a gente saber se tem essas coisas associadas ou não? Porque um paciente que tem estrabismo, ele vai ter baixa de acuidade visual, ele vai ter baixa de visão binocular, mas a sensibilidade ao contraste, por exemplo, ela fica relativamente mantida para as baixas e médias frequências, que são as frequências que a gente está por aqui, né? Nas causas por anisometropia e por privação, você tem pior acuidade visual, mas como os olhos estão alinhados, a visão binocular às vezes é boa, né? Só que a sensibilidade ao contraste, como você contraste é 100%, né? Então, ou tem luz ou não tem luz, você acaba com todas as frequências espaciais, né? Então, são caracterizações clínicas um pouco diferentes. E se você tem um paciente que tem anisometropia e ainda tem estrabismo, você vai juntar essas duas coisas. Então, tem duas coisas que trazem um pior prognóstico. Então, aquela criança que você sabe que tem ambliopia, que você está tentando definir a causa e que o que eu espero desse tratamento? Será que eu vou ter sucesso no tratamento? Depende, principalmente. Se você tem isso muito precoce, então esses fatores começaram antes do primeiro ano de vida, ou se você tem combinação de fatores ambliopiogênicos. Então, uma ambliopia por causa mista é sempre mais difícil de tratar e com pior prognóstico do que uma anisometrópica ou uma estrabísmica pura. Eu gosto muito também dessa parte de quando vem ali o oftalmo geral, não está muito acostumado com criança, não lida muito com ambliopia, e aí vem para trazer o resultado da acuidade visual. A acuidade visual de um olho deu tanto, do outro olho deu tanto, aí a gente pergunta como que foi testada essa acuidade visual, né? Porque a gente já está acostumado, aí vai ali na tabela, quando a tabela já está toda montada, vai mostrando o optotipo que está ali no canto, não se importa muito com o fato da possibilidade da criança ter crowding effect, né? Exato. Para a ambliopia especificamente, o fenômeno de crowding é uma coisa importante. Isso é sabido há muito tempo. A mácula da criança com estrabismo, ela trabalha como se fosse periferia.
né? Então, ela perde essa acuidade neural de você conseguir discriminar pequenos detalhes. E por isso que a acuidade visual de resolução, que é a dificuldade de você perceber pequenos detalhes no espaço, ela cai. Então, o que acontece? É muito comum que uma criança com ambliopia, se você apresentar, por exemplo, num projetor, que você tem essa opção de mostrar os aptotipos separados ou em linha ou todos juntos, que ela vá muito melhor quando ela separa do que quando você coloca ela numa tabela completa. E o Van Orden, por exemplo, no livro dele, fala que é importante essas duas medidas. Porque, teoricamente, aquela que você faz com o aptotipo separado é aquele potencial máximo daquela criança. Ou seja, ela tem, aquele sistema visual dela tem capacidade para ver um 20/20. Só que ela, no ambiente crowding, que é o nosso... Não é, né? Exato, separado, né? Ela, por exemplo, não passa de 20/40. Ainda Entendeu? mais de uma criança, né, em fase escolar, Exato. ali, aprendendo a alfabetizar, juntar as E isso letrinhas. pode determinar para lugar, você se você trata mais ou menos, quer dizer, essas duas medidas acabam diferenciando esse paciente. Agora, por exemplo, teve 20/20 com o separado. Olha, 20/40 com o separado e 20/40 com o todo mundo junto, é provável que essa criança tenha chego no limite e você não vai ficar mais onerando ela com tampão, dependendo do histórico progresso de tratamento. Agora, se você tem uma criança que, se você separar o aptotipo, ela chega mais, é uma criança que dá para apertar mais um pouquinho. Interessante. Eu que não sou da área não sabia disso. Eu sabia, não, claro que eu sabia do crowding effect, eu não sabia que era feita essa avaliação como um potencial, assim, muito bacana. Pode falar de tratamento agora, né, Iago? Vamos lá, vamos falar do tratamento, assim, eu gosto muito do tratamento porque a gente tem experiências, assim, de pessoas muito mais velhas que a gente investe e tenta tratar e consegue ter bons resultados, sabe? Então, essa idade ali do tratamento, quando começar e tudo, eu acho interessante de comentar também. Então, e quando também parar, né? Existe uma idade quando a gente não vamos tentar? Como que você vê isso, assim? Então, essa pergunta é a pergunta de muitos milhões de dólares, tanto quanto quantas horas de tampão eu uso. Calma, que essa vai chegar. Essa vai chegar. Eu vou tentar responder todo mundo junto ao mesmo tempo. Já para não criar falsas expectativas, porque essa resposta não existe. Mas por quê? Porque depende de tudo isso que a gente conversou, né? A gente vai depender de quando esses fatores começaram e de se essa criança já tratou ou não e do tipo de ambliopia. Tá? Então, não existe data de validade para tratamento de ambliopia. Isso, ponto. Isso vocês têm que ter já na cabeça. Só que, assim, são casos e casos. Então, um paciente que me chega, dois pacientes que chegam com 20/50 de acuidade visual e 20/20 no outro, então, uma ambliopia, o tratamento pode ser absolutamente diferente para essas duas crianças. Porque quem vê acuidade visual não vê ambliopia. Então, essa é a nossa briga lá no ambulatório. Os R2 que fazem o atendimento. E eles já chegam e falam, então, doutora, tá com tanto e tanto. Eu aumento ou diminuo? Eu falo, não sei, volta para trás. Vai lá na anamnese e me fala. Não, essa criança teve catarata congênita, operou já tarde, unilateral, e tá tratando faz 5 anos e agora a acuidade visual, ele tá com 5 aninhos, mas a acuidade visual tá estacionada já tem mais de 6 meses. E a mãe diz que ela aderiu ao tratamento. Essa criança merece aumentar mais o tampão, ela já merece reduzir, né? Agora, você me chega com uma criança de 5 anos com uma ambliopia anisometrópica, então, assim, tem plano num olho e menos 5 no outro, a gente vai tratar essa criança e ela vai melhorar muito. Então, assim, a tendência dela sair a 20/50 e chegar a 20/20 com boa visão binocular, se ela não tiver um estrabismo associado, é enorme. Tá? Então, quem vê acuidade visual não vê horas de tampão. Então, essa é a primeira coisa. Existem vários trabalhos na literatura hoje, e aí, desde 97, a gente teve a fundação de um grupo que se preza a fazer clinical trials randomizados para tentar responder perguntas que nos tiram o sono em oftalmopediatria e estrabismo. O primeiro braço desse estudo, em 97, começou com ambliopia, que é o braço do ATS, que é o Amblyopia Treatment Study. Hoje, eles têm 22 trials. Dentro desses, eles devem ter terminado por volta de 18, 19. E eles começaram com o mais básico. Óculos trata ambliopia, depois tampão trata ambliopia, e daí para frente de todos os tratamentos que a gente tem. Então, o que eles demonstraram do ponto de vista de tempo, da idade, é que se você tratar antes dos 7 anos, você vai ter um melhor resultado, sustentado a longo prazo. Portanto,
O tempo ainda é muito importante para a ambliopia. Então, a gente precisa examinar essas crianças, triar essas crianças, fazer diagnóstico precoce, tratar os fatores de risco e tratar a ambliopia. Mas eles têm outros braços de trabalho que viram resultado positivo em pacientes tratados de 13 a 17 anos, que era uma idade que a maioria dos oftalmologistas mais antigos falam que se o paciente chega assim, que não adianta tratar, que só vai atrapalhar a qualidade de vida e que não vai melhorar. E aí, obviamente, que você não vai tratar qualquer paciente aos 13 anos. Um paciente que teve catarata congênita, que operou com 6 anos de idade e que já está com 13 anos, a chance de você sair de um 20-200 e chegar num 20-20 é muito pequena. Então, talvez você trate para ganhar 1, 2 linhas, porque qualquer ganho de linha acaba tratando não só essas linhas, mas as outras funções visuais que a gente conversou. Mas isso tem que ser explicitado e essas expectativas têm que ser avaliadas com os pais. Mas a gente está cheio de criança que a gente pega nessas campanhas que a gente faz para prescrever óculos na educação fundamental e que as crianças chegam com 8, 9 anos ao nosso ambulatório com anisometropias enormes, com umas ambliopias profundas e que a gente trata e consegue fazer esses pacientes terem recuperação de acuidade visual e, quando não relacionados a estrabismo, melhoram inclusive o títimus. Chegam lá com títimus ausente e você consegue trazer esse paciente com títimus de 40, 50 segundos, que é uma estereopsia grosseira, às vezes periférica, mas que é melhor do que nenhuma para as atividades visomotoras finas. Então, não tem data limite, mas a gente precisa ver caso a caso. Então, é uma ET congênita, então começou uma ET infantil, começou antes do 1º ano de vida, a chance de você tratar essa criança aos 13 anos e ter um bom resultado, virgem de tratamento, é 1. Se for só anisometropia, o prognóstico é outro. Mas sempre vale analisar essas questões e você aí vai decidir o quanto você vai usar. Em relação ao número de horas, a gente tem uns trials que tiveram muita polêmica. E aí os mais novinhos adoram esses trials e aí eles querem já aplicar rapidamente. Então, são os 2 trials, o 16 e o 18, e eles fizeram comparações de grupos de ambliopes com diferentes horas de tampão para saber qual que seria o resultado. Então, no primeiro, eles pegaram ambliopias moderadas, que vão de 20/40 a 20/80, e compararam o uso de 2 horas a 6 horas de tampão. E no outro, eles compararam ambliopias graves, que vão de 20/80 a 20/100, 20/200, e eles compararam 6 horas de tampão ao uso o dia todinho, que era uma conduta antiga que a gente usava para essas ambliopias mais graves. E a surpresa foi que, ao final dessa análise estatística, após 6 a 8 semanas de tratamento, todos os grupos ganharam 2 linhas em média. Ou seja, mesmo os que usaram pouco ou os que usaram muito, tiveram o mesmo ganho. Vendo dessa forma, o que falaram? Pronto, agora nunca mais a gente vai ficar brigando com os pais, porque assim, quanto mais horas de tampão a gente prescreve, maior a briga para usar. Né? Antigamente, a coisa era um pouquinho mais militar, então as crianças usavam porque os médicos eram bravíssimos, os pais eram bravíssimos e não tinha isso. Hoje, com a nossa psicologia positiva, é difícil você fazer as crianças usarem o tampão, os pais tendem a ser mais complacentes, então nem sempre o que você prescreve é o que é utilizado. E quando a gente vai analisar esses trabalhos, a gente percebe que os pacientes que você prescreveu as horas, a maioria não usou as horas prescritas. Então, eles não compararam 2 a 6 ou 6 a total. Eles compararam 2 com 2, 2 com 3, porque a maioria não fez esse ranqueamento como eles fizeram no mascaramento. Então, a gente pode tirar daí 3 grandes lições. Primeiro, que não é para mudar completamente os... Então, assim, não é porque tem ambliopia moderada que todo mundo vai ganhar 2 horas de tampão, ou quem tem grave vai usar já 6 horas de tampão. Então, tem alguns pacientes que a gente precisa usar mais horas. Quando o paciente adere a mais horas, o ganho é mais rápido. Então, em geral, você tem um ganho mais expressivo nas primeiras semanas. E a gente sabe que para tratamento de ambliopia, quanto antes melhora, mais o paciente e a família fica contente e eles aderem mais, e a criança para de brigar com o tampão quanto melhor a visão. É muito difícil você tampar uma criança de 20/100, não é tão difícil tampar uma criança com 20/50. Então, se a gente conseguir dar um start e ganhar a visão antes, a gente consegue perseverar mais tempo e tirar essa criança do tampão também mais rápido, né? E a terceira conclusão é de que, na verdade, esses trabalhos mostraram pra gente o efeito da prescrição na prática, né? Que então é esse paciente que você fala, eu vou prescrever só 2, ele vai usar 1.
Então, a gente Interessante que é um prescreve um ensaio pouco mais. clínico randomizado, mas que tem um fator de real life aí, né? Porque Isso não é quer muito dizer que o cara interessante. tomou uma anti-VEGF lá que você viu que ele tomou. Com Não, certeza. será que ele Exato. usou em casa? Mas isso é Cai um- no mesmo problema, por exemplo, dos trabalhos de glaucoma com instilação de colírio. gente A não adesão consegue saber. entra nessa jogada de forma muito importante. Então, alguns acham que esses trabalhos eles só podem ser levados em consideração como um grupo que também faz esses trials, que chama MOTAS, que é o Monitorized Occlusion Treatment. Então, eles colocam um tampão que tem um chipzinho que consegue saber se a criança ficou por causa da temperatura da pele, entendeu? Dá para eles, quando eles são mais velhos, eles dão um jeito de trapacear de todas as Exato, formas. né? Eles A põem gente na nunca palma vai da saber. eles põem na palma da mão, mas assim, é uma forma, esse Da trabalho, gente tentar- ele trouxe informações super importantes a respeito disso. Porque como você tem uma informação um pouco mais fidedigna das horas de uso, eles conseguiram perceber que mesmo crianças com adesão adequada não melhoram e às vezes têm insucesso no tratamento. E levantam essa questão de que a gente está usando o mesmo tratamento para doenças diferentes. Porque provavelmente a ambliopia por estrabismo, por anisometropia vão ter que ser tratadas de forma diferente, não só com a oclusão. É Um igual grande quando- ponto negativo desses estudos do PEDIG é isso, né, doutor? Eles também não separaram os diferentes tipos de ambliopia, nem quando que essas ambliopias começaram nesses pacientes. Exatamente. Então, eles colocaram todo mundo no mesmo grupo e avaliaram todo mundo naqueles mesmos 2 grupos. Então, a gente não sabe se a gente está comparando 2 horas com 4 horas, 2 horas com 5 horas, 2 horas com 6 horas. Exato. Ou se a gente está comparando 2 horas mesmo, a gente está comparando 1 hora só. É. Então, por isso que a gente ainda não tem esse guideline que a gente tanto queria. O pra PEDIG, gente... ele é sensacional para muitas coisas. Eles têm um N de estudo em ambliopia que nunca houve. Em geral, os estudos de ambliopia eram com poucas crianças, sem estudos controles, eram séries de casos. E aí, a normatização, ela vem, mas eles têm Tem todas seus essas pontos questões. negativos. Então, por exemplo, os nossos estrabólogos raiz, assim, por exemplo, Uhum. o professor Harley Bicas, o professor Carlos Souza Dias, eles acham que não devem ser levadas em considerações, exatamente perguntar por isso você agora. não... Quais grandes mantras, assim, que antigamente a gente vê que tinha uma coisa que era praticada também, por exemplo, de ocluir 2:1. Então, você ocluía 2 dias o olho ruim, um dia um olho bom. O que você acha que mudou com esses novos estudos, assim, que você acha que realmente caiu por terra quando esses estudos chegaram? Então, levando-se em consideração essas questões, então, por exemplo, né, quando você coloca, qual que é o problema de você colocar todos os tipos de ambliopia dentro do mesmo buraco? É que, por exemplo, talvez você esteja comparando 2 horas a 6 horas e você está tratando 2 horas um anisométrico, que vai melhorar com 2 horas mesmo, e você não está tratando com 6 horas um estrábico, que você sabe que você precisa de mais horas de tampão. Porque o estrábico, com preferência, é assim, você oclui, ele vai lá e estimula. Toda hora que ele tiver com o olho aberto, ele vai estar suprimindo de novo. Então, lutar contra a supressão, no caso dos estrabismos, é muito mais complicado do que você lutar contra a anisometropia, que você já colocou o óculos e você já tirou o fator causal. Então, essa é a grande questão. Quando eu tive a oportunidade de arguir os pesquisadores em congressos que a gente vai, o que eles dizem é que eles tomaram o cuidado de colocar os grupos de comparação com a mesma quantidade de pacientes. Então, temos 6 estrábicos aqui, 4 anisométropes e 5 mistos, e aqui vai ter mais ou menos a mesma quantidade. Tá? Então, esse foi o cuidado que eles levaram, e eles tentaram fazer análises estatísticas separando esses grupos e vendo se eles tinham tido algum tipo de resposta. Eles dizem que não, mas eu nunca consegui analisar esses dados pessoalmente. Quanto à questão do que caiu ou não por terra, para mim, Roberta, eu não acredito em tampão alternado. Tá? Então, oclusão alternada, para quem tem preferência, não faz o mínimo sentido. Eu só alterno oclusão quando você tratou, e aí você tem que explicar, porque a mãe acha que deu problema, né? Então, tá sempre desviando esse, você começa a tratar e ele começa a desviar o outro, a mãe acha que você deu problema, né? Na verdade, você já tem que falar, ó, era isso que a gente está tratando, porque o ver ou quando está enxergando, os pais não percebem, mas o notar que está alternando, por exemplo, um desvio, é muito visível. E isso é uma coisa boa, quer dizer que o cérebro não deixou esse olho para trás e que você consegue alternar e suprimir alternado. Então, a oclusão alternada, não. A gente usa a oclusão alternada para tratamento antisupressivo, então, para tratar mais estrabismo do que ambliopia.
Tá? Então, você usa 1 hora um dia aqui, 1 hora aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui, mas não para fazer esse tipo de estímulo. Uma coisa que se fazia muito antigamente era o paciente, por exemplo, que nasce com ET infantil, que hoje são condições mais raras, né? Então, antigamente se via muito mais esotropias infantis e agora a gente tem menos. Então, esses bebês que desviam antes de 1 ano de idade, que você pretende operá-lo mais precoce, eles propunham que a gente fizesse oclusão total, alternada, até o dia da cirurgia. Para quê? Exatamente para não haver esse mecanismo de competição. Então, você deixa lá guardado os neuroninhos desse olho, deixa lá. Porque se você tem preferência, você vai gerar uma alteração no córtex. Isso tem respaldo neurocientífico, mas hoje a gente vê pouco as pessoas fazendo, né? Eu, da minha parte, tendo a não fazer, eu faço o máximo de horas que eu posso para não criar ambliopia reversa no olho preferencial, e eu sou adepta de fazer cirurgia de GT infantil o mais precoce que eu tecnicamente julgo adequado para aquele caso. Uma outra coisa interessante que o Pedig trouxe, primeiro é que fala que tampão, sim, tampão é o gold standard, é isso que a gente tem e continua sendo, apesar de ser feito desde Aristóteles, e a gente ainda tem resultado com os esquemas clássicos, mas uma coisa muito importante é o prescrever o óculos. Era muito comum que o paciente chegasse com uma anisometropia e que a gente prescrevesse o óculos, já você vê que você faz o diagnóstico da ambliopia, você faz o diagnóstico do grau, o paciente já ganhava na primeira consulta óculos e tampão, né? E o Pedig demonstrou que 1/3 dos pacientes com ambliopia anisometrópica, eles podem resolver a baixa de acuidade visual sem usar o tampão. Então, esse braço foi um braço que eles fizeram tampão versus óculos somente e viram, e aí aqueles pacientes que não melhoraram 100% continuaram para um braço, não fazemos mais nada e agora fazemos oclusão. Por que é legal isso, né? Porque você dá a oportunidade daquela criança se adaptar ao óculos primeiro, porque são duas brigas, né? Porque nem sempre a adaptação ao óculos é simples. E aí é tampão mais óculos, quer dizer, também você duplica a coisa. Para uma pessoinha. Não é para uma pessoa pequena. E a questão é que, mesmo que você não resolva essa ambliopia, é muito comum que você melhore a acuidade visual. Então, por exemplo, você começa com uma visão normal em um olho e 20/80 nesse. Você prescreve o óculos, você tira o fator óptico de embaçamento e essa criança melhora a 20/50, 20/40. Ela continua amblíope, você vai ter que usar tampão, mas é muito diferente o número de horas que você vai prescrever para esse tipo de ambliopia do que para aquele lá do começo. Vai ter muita gente se sentindo representada aqui nesse podcast, porque são as mensagens que os amigos mandam, assim, né? Iago, chegou esse paciente aqui, ele é amblíope, quantas horas eu coloco? Calma. Primeiro, como é a prescrição? Exato. Passa o óculos, vamos ver como vai ficar, a gente vai pensar depois como é que vai ser esse eu tenho tampão. outra dica assim. aí para esses amigos aí do óculos, prescrição total, não economizem em grau, não tenham preconceito com a hipermetropia. A hipermetropia é muito ambliopizante. Mas então, sim, se não tem guideline de horas, eu entendi isso, mas assim, beleza, como que é feito o segmento, assim, de um modo geral? Quanto tempo depois esse paciente volta para você avaliar se teve algum resultado, né? E, tipo, em quanto tempo você espera? É claro que vai ser caso a caso, depende da gravidade, mas em quanto tempo você já espera ter alguma resposta? E como que esse paciente, ele fica provavelmente muito tempo acompanhando, né? Dá uma pincelada assim nesse acompanhamento, por favor. A gente tem esse guideline de se está melhorando ou não, isso a gente tem definido. Quantas letras a gente tem que ganhar por quantas semanas para você considerar esse paciente respondedor ou não, né? Então, por exemplo, um paciente não respondedor é um paciente que não melhora nem 5 letras em pelo menos 4 semanas de tratamento. Então, o tratamento da ambliopia não é um tratamento que você coloca e manda o menino vir depois de 3 meses. Nos serviços públicos, às vezes isso era um problema. Então, por isso que hoje, na quarta-feira, a gente tem trocentos ambulatórios ao mesmo tempo. Um deles é o de ambliopia. E este ambulatório, a gente consegue marcar para o paciente em 30 dias, em 20 dias, em 45, coisa que a gente não consegue, por exemplo, um segmento de estrabismo, porque a gente sabe que a gente tem muitos pacientes para pouco tempo. Então, o ideal é que, feito o diagnóstico e prescrito qualquer que seja o tratamento, seja óculos, seja oclusão, a gente vê em 4 a 6 semanas. Dentro dessas 4 a 6 semanas, o que você vai mais avaliar é a adesão, tanto ao uso do óculos quanto ao uso do tampão. Nessa hora, por causa da psicologia positiva, não adianta dar bronca na mãe,
tá? Então, assim, imagine que você tem um molequinho de 2, 3 anos que enxerga muito bem com um olho e péssimo com o outro. A mãe vai lá e tampa o olho que ele enxerga bem. Você acha que ele fica contente? Que ele vai querer usar? Ele vai azucrinar a vida da família. Então, não é fácil você usar a oclusão. Então, nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que determinar é, usou ou não? Prescrevi 2 horas, usou 2? Não, doutora, consegui usar no máximo 1 hora. Aí você vai fazer a medida. Se você teve melhora, ótimo. Lembrar que não pode ser dormindo. Não pode ser dormindo. Mas isso é uma dica muito boa, porque eu sempre falo assim, não é pra ser dormindo, mas dormiu, põe o tampão. Ele vai Isso. acordar com um tampão ali no rosto e... Reza a lenda, né, Reza Thiago? total, Essa ainda reza a já- lenda de pessoas Eu sem já ia filhos. entrar aqui com a parte mãe. Não, A criança vai acordar quando ela perceber que ela tá com um tampão. Nossa, Eu já ia falar que hoje em dia é difícil de convencer meu filho de 2 anos a ir tomar banho, que dirá de botar. É. Então, de experiência, assim, eu acho que quanto mais novo, melhor essa história de dormiu, acordou, porque ali Então, já tem um pouco de noção, vai acordar e vai tirar. essa é uma técnica que a gente usa, das dicas de como usar o tampão. As crianças mais tranquilinhas funcionam bem, mas tem crianças que são mais agitadas, que elas vão acordar, a primeira coisa que elas fazem é arrancar o tampão. E aí a gente tem uma outra categoria, a gente tem as tranquilas, as mais agitadas e as malandras. As malandras, elas pegam, elas fazem furinho no tampão e fazem buraco esplenopeiko, elas descolam só a beiradinha aqui, fazem posição de cabeça na escola e olham pelo tampão. Então, assim, por isso que é difícil a gente determinar a adesão. Tem muitas famílias hoje que não é a mãe que cuida, às vezes deixa com uma cuidadora, deixa com uma avó, deixa com outra pessoa, e que às vezes essa pessoa não tem o mesmo ímpeto de ainda mais a fazer. adesão, Então, assim, né? o importante Essa parte. desta consulta de acompanhamento é você deixar a família tranquila de que ela pode te dizer o que aconteceu. Então, assim, usamos, não usamos, usamos quanto? Não usamos nada. Não adianta dar bronca a partir daí. Você fala, "Pô, vamos lá, quais foram as dificuldades? Por que não usou?" Aí você conversa com a família, conversa com a criança, você dá desafios, você dá presentinhos. Hoje em dia a gente tem até... A gente fala muito das telas e das coisas ruins, mas também nas redes sociais agora a gente tem alguns Instagrams que dão dicas de como você vai personalizar o seu tampão, de como que você vai... pra criança, até pra criança ver que outras crianças usam, que tá fazendo bastante sucesso, né? Tá surgindo aí o personagem da Disney que usa o tampãozinho. Então é muito bom a criança se ver. Essa parte de representatividade é legal também a gente mostrar isso. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que agora é o que a gente também quer muito ouvir a opinião da Roberta. A gente falou muito sobre tampão, mas a gente sabe que tem outras possibilidades de tratamento, né? Por exemplo, o uso de lentes e o uso da atropina também. Lembrando que aqui, para quem está ouvindo, o uso da atropina não tem nada a ver com o controle de miopia. A gente vai usar em uma outra dosagem. Para um tratamento de penalização, né? E isso também foi avaliado pelo PEDIG, né, doutora Roberta? Também tem tem um braço que estudou isso. Queria saber se você usa, como que você faz isso, como que você vê essa prática. E os devices também, né? Calma, isso tem que ser muito bem falado. A doutora Roberta é super atualizada. Mas sobre isso é interessante que eu recebi uma dúvida recente de uma aluna, que é uma aluna até bem querida lá de Manaus, que ela falou, tem um paciente que ele tem, não sei se é transtorno de espectro autista ou algum retardo de desenvolvimento, não lembro direito do caso. Falou, não tem jeito de usar tampão, já tentou de tudo, não tem jeito. Perguntando sobre a atropina e tudo mais, até perguntei pra Raira que eu não tinha muita experiência. Então é até interessante, porque vai aparecer esse tipo de paciente que você tentou e não conseguiu o tampão, né? Então a gente tem as opções, né? Então, como sempre, a oclusão é padrão ouro, sempre que for para tentar. A minha opinião é de que o tampão é o mais efetivo e eu guardo as alternativas como alternativas. O uso da atropina é uma coisa que se faz há muito tempo. A gente pode fazer penalização, seja usando lentes de alto poder dióptrico positivo. Então, basicamente, o que você vai fazer é uma anisometropia, usando essas lentes para o olho bom. Ou você pode fazer de forma medicamentosa, a gente usa atropina a 1%. Ou então, antigamente, se usava os filtros de Bargenter, que nada mais são também do que vidros que vão aumentando a densidade, que você vai deixando esse olho com a qualidade óptica ruim. Na prática, o que a gente mais usa é a atropina como uma alternativa à penalização. O que a atropina faz? Ela vai fazer cair a acuidade visual, principalmente de perto. Ela também derruba a acuidade visual de longe,
mas a ideia é que você atrapalhe a acomodação deste olho. Por isso que é importante usar em crianças hipermétropes. Dependendo da refração, não tem por que você usar atropina, primeira coisa. A gente não usa atropina em crianças muito pequenas, porque a gente sabe que a instilação da atropina em crianças menores de 2 anos, ela não é segura, né? Então, principalmente em crianças que tenham atraso de desenvolvimento, que tenham problemas neurológicos, crises epiléticas. E a gente costuma guardar, principalmente no HC, a nossa experiência de usar para fases tardias de tratamento. Então, assim, o paciente não aguenta mais. Quando você tem um pacientinho que você teve uma ambliopia que foi difícil de tratar, mas ele ainda está com 5, 6 anos, você tem medo de tirar tudo e ele faz recaídas, então você faz uma manutenção. Então, são para esses casos bem específicos. Algumas crianças que já não querem usar de jeito nenhum a oclusão, você pode usar a atropina. E às vezes, nesses pacientes, a gente às vezes associa a atropina com penalização óptica. Então, se o paciente tiver um grau, por exemplo, nesse olho, você passa uma lente plana, mais atropina, ou então você coloca uma lente hipermetrópica alta, mais a atropina, porque aí você faz o embaçamento tanto longe quanto perto. Os nossos antigos, eles acreditam que se você não deixa a visão do olho atropinizado pior do que a do olho dominante, que você não tem efeito. Os trabalhos americanos e europeus mostram que eles têm bom resultado, mesmo que você não tenha uma baixa de acuidade visual tão importante no olho fixador. Então, assim, essa não foi uma pergunta que foi especificamente resolvida, mas para a população dos pacientes analisados pelo PEDIG, quando eles compararam 2 horas de oclusão com a atropina conseguiu fazer um ganho de 2 linhas de visão ao longo de 8 semanas de tratamento, se mostrou comparável. Depois eles fizeram uma comparação de instilação diária ou instilação semanal. Por quê? O problema da atropina diária, primeiro que a atropina tem 7 dias de efeito. Então, tem uma dilatação pupilar horrorosa, o paciente fica com fotofobia, atrapalha para fazer esporte, atrapalha para outras funções além daquelas que você quer na hora do tratamento. Então, eles fizeram essa comparação e viram que instilando uma vez por semana, aos finais de semana, por exemplo, eles tiveram um resultado semelhante ao do uso diário da atropina. Eu levanto a questão da amostra, né? Então, o público, a grande parte da amostra norte-americana, por exemplo, são de íris mais claras. Exato. Mesmo as íris castanhas são de castanhos mais claros do que a grande maioria da nossa população. Então, na minha experiência, uma vez só de atropina não adianta. Então, eu gosto de instilar de 2 a 3 vezes. Quando eu acabei de participar de uma aula de ambliopia com os amigos do Conselho Latino-Americano de Estrabismo, do CLAD, e que eles também têm usado 2 vezes por semana. Então, por exemplo, instila de segunda e quinta, ou instila de terça e sábado. E a atropina 1%. 1%. Eu acho também que tem um assunto que às vezes eu sinto meio negligenciado, que é como o outro olho fica quando a gente oclui um. Às vezes a gente está ali no exame, não presta muita atenção, o paciente tem um nistagmo latente, a gente ocluiu com tampão, olho, e o outro olho não vai enxergar bem, né? Exato. Então, essa é uma das indicações para penalização, não com atropina, porque você não consegue reverter e isso pode gerar uma alteração desse nistagmo. Mas com as lentes, por exemplo. Com as lentes. Isso, exato. Então, aí na verdade o que a gente faz é a penalização em geral com a opacificação da lente. Uhum. Então a gente usa hoje, a gente não tem mais para comprar fácil os filtros de Bargenter, então a gente dá o nosso truque brasileiro, a gente usa a fita mágica, né? Então isso, para que a gente faz? Há pacientes que têm doenças, por exemplo, albinismo, que tem altas ametropias e que você tem um componente de baixa de acuidade visual, mas você também pode ter ambliopia. Pacientes que têm síndrome de nistagmo infantil também podem ter ambliopia. Nesses pacientes, é importante na hora que você vai examinar, saber se o paciente tem um desvio manifesto ou se ele tem um componente latente. O que acontece quando você tampa o olho de um paciente que tem nistagmo latente? Ele usa a periferia da retina para manter essa foveação o mais estática possível. Quando você tira a binocularidade desse paciente, a tendência é que esse nistagmo piore. E você consegue determinar isso medindo a acuidade visual. Então, você faz a acuidade visual binocular, e aí você faz de um olho e de outro, tampando com o oclusor completamente opaco, né? E você pode usar com lentes de alta dioptria ou com oclusores translúcidos que deixam um pouco da luz passar, como, por exemplo, a pá de espilma. Uhum.
E aí você consegue ver essa diferença. Então, com o oclusor, ele vai a 20/40 nesse olho. Sem o oclusor, ele vai a 20/30, 20/25. Ou seja, quando você tira completamente a luz do olho dominante, ele cai a acuidade visual. Mesmo que não seja um nistagmo visivelmente que piorou, porque às vezes isso é nítido, então o paciente tem ali uma baixa frequência com uma amplitude média, a hora que você tampa um olho, bagunça tudo. Quer dizer, esse daí é fácil de diagnosticar. Mas nos casos em que você tem dúvida, a medida da acuidade visual nessas diferentes situações ajuda. Se for uma criança que você quer estimular a visão e você tampa e a visão piora, quer dizer, você está lutando contra o tratamento oclusivo. Então, nessas crianças com nistagmo, a gente dá preferência para a oclusão com fita mágica. Certo. Quanto maior a perda da visão, mais você tem que embaçar a visão do olho dominante. Então, a gente pega papel contact, por exemplo, durex, e a gente vai colando em cima das lentes dos óculos. O importante é chegar no que a gente quer, né? Exato. Então, agora, né, a gente queria também falar, assim, tá chegando muita coisa nova, tá tendo muita pesquisa, principalmente no tratamento binocular da ambliopia, que é uma coisa muito legal, porque tá mudando a forma da gente tratar, mas também tem muita coisa que não tem evidência científica comprovada, né, doutora Roberta? Eu lembro que ano passado, pessoal, você e todo o pessoal que foi na Apples voltaram com muitas novidades que é uma coisa que está sendo muito explorada pelo mercado americano, mas que a gente não está vendo tanto assim ainda aqui no mercado brasileiro. São devices muito caros, que também dependem muito da adesão do paciente. Então, como que você vê isso? E como que isso se você acha que isso vai chegar ao Brasil? Se já tem alguma coisa que você vê que tem mais evidência científica, assim? Como que você vê essa área aí nova que está chegando? Então, o tratamento binocular, ele foi assim, para quem acompanha os trabalhos de ambliopia, foi um frisson, né? Porque a gente falou, pronto, agora, né? Agora descobrimos, né, uma forma de fazer um tratamento menos penoso para os pacientes, porque é penoso para o paciente usar oclusão, é penoso para a família, que você coloca medo, fala que a criança não vai ganhar se não usar, quer dizer, é um tratamento realmente complicado para ser feito nessa idade, que a criança não tem maturidade para entender o porquê que você está obrigando ela a usar esse tampão. Então, essa pesquisa toda da terapia binocular veio com essas quebras de paradigma em ambliopia, de comprovar de que o problema é cortical, que você vai trabalhar com sinapses e não com o receptor, com o olho propriamente dito mais, e de que quando a gente faz o tratamento com oclusão, você vai reabilitar a acuidade visual monocular, mas não necessariamente você estimula a interação dessas duas informações lá no córtex visual. Então, há crianças que melhoram a acuidade visual, ficam com 100% de visão no olho direito, 100% no esquerdo, mas ficam com títmos de 0, né? Ou seja, então, todas aquelas atividades que dependem de somação, então, ler, qualquer atividade visomotora, que a gente é muito melhor com os 2 olhos abertos do que com um fechado, acabam ficando para trás nesse tratamento clássico que a gente tem, na maioria das vezes. Então, lá em 90, mais ou menos, tem um pesquisador que trabalha com ambliopia desde a década de 70, o Robert Hess, do Canadá, e ele faz o uso do modelo da ambliopia para estudar funções visuais e funções visuais corticais. E aí, eles chegaram, depois de muito, né, de estudar, de que a maioria das ambliopias, por sorte, elas não são das piores, ou seja, privação por catarata congênita, 4% das ambliopias. Então, são as causas mais raras. Da mesma forma, as ambliopias que começam no primeiro ano de vida, ou seja, a maioria começa a partir dos 2 anos e meio, 3 anos. Então, o que eles entenderam? Que você tem um córtex visual que tem neurônio para todo mundo e que tem neurônio binocular também, só que eles não estão conversando. Então, a gente é adulto e está aqui aprendendo, quer dizer, não é porque você passou dos 13 anos que você não tem mais plasticidade cerebral. O que muda são as plasticidades e os limiares para você fazer esse tipo de estímulo. Então, para a gente aprender uma língua estrangeira com 5 anos, é muito diferente de você querer aprender aos 50. Exatamente a mesma coisa com a circuitaria do sistema visual. Então, eles falaram, bom, se a gente tem um córtex binocular formado, será que a gente não consegue dar um jeito de a gente fazer esses neurônios conversarem, mesmo passado a época de plasticidade crítica? E aí o Robert Hess fez um trabalho piloto em 90, com 6 ambliopes adultos, em que, levando-se em consideração trabalhos que tinham conseguido reverter essa ambliopia com outras táticas, então fazendo estímulos transmagnéticos cranianos ou injetando
medicações endovenosas GABAérgicas, que você é como se desse um reboot lá no sistema, e você inibe a inibição e promove interação. Ele tentou fazer isso de uma forma técnica, né? Então, usando o conhecimento dele em estímulo. Qual estímulo visual estimula cada célula da retina e cada célula? Então, ele falou, bom, a gente precisa dar uma colher de chá para o olho amblíope, né? Se a gente apresenta 100% de contraste para os dois olhos, a supressão faz com que só a visão do olho dominante permaneça. Então, o que eles fizeram? Então, vamos tentar reduzir a qualidade da visão do olho bom, de alguma forma óptica, para que a gente tente fazer com que essa luz que está entrando no olho, que está sendo passada, que não tem nada impedindo que a luz chegue até lá, que ela seja utilizada pelo córtex. E foi assim que eles desenharam. Eles pegaram um iPod e fizeram um Tetris, onde eles colaram uma película de óptica que a gente compra no chinês para tentar ter essa sensação de visão 3D em qualquer tela de celular ou de tablet. Então, cada olho enxerga um ângulo e cada olho tem essa sensação de estar juntando em 3D. E aí, o olho dominante, 10% de contraste da imagem e o olho amblíope com 100% de contraste. E eles tinham que fazer os falling blocks, então... E ele só conseguia passar de fase se ele conseguisse enxergar com os dois olhos, porque se ele não visse nada com o olho amblíope, ele ia falhar no jogo e não ia. E o que eles viram ao longo de 6 semanas de tratamento, esses pacientes em laboratório, fazendo esse jogo trocentas horas por dia, foi que eles melhoraram a acuidade visual monocular e melhoraram a estereopsia. E aí começou toda essa história, e aí todo mundo começou a ir atrás disso. Só que quando se tentaram fazer esses tratamentos em vida real, e aí a gente tem outros grupos, não só do Robert Hess, mas da Eileen Birch, que fica no Texas e que também estuda ambliopia há muitos anos, comparando com 2 horas de tampão, esses tratamentos não foram superiores, apesar de não terem se mostrado inferiores, ou seja, há um efeito, mas não o efeito que eles buscavam, não só de acuidade visual, como de estereopsia. Quer dizer, esses pacientes às vezes até ganhavam boa acuidade visual, mas não ganhavam estereopsia, que seria o grande chamariz da teoria binocular, né? Uhum. E aí a gente cai no mesmo problema, misturar tudo quanto foi paciente, então também tem estrábicos, também tem paciente precoce e tardio, e porque também as crianças de hoje em dia não querem jogar Tetris 1 hora por dia durante 6 semanas. Então, eles largam e não usam os jogos. Tinha que passar o TikTok nesse negócio. Mas é aí que eles estão nesse momento. Então, o que eles vêm tentando fazer desde 90 até agora, são usar técnicas mais adesivas para as crianças. Seja, então, para as maiorzinhas com realidade virtual, então jogar jogos ativos, que tem que pegar lá no negócio lá e matar uns bichinhos, tipo um Smash Bugs. Ou então para crianças pequenininhas que não vão colocar nada no rosto, ou que não vão jogar, assistir filmes em que um olho com aqueles óculos, em que um olho veja uma parte da imagem e o outro complete a segunda parte. Desse mesmo jeito, o pessoal enjoava de jogar sempre o mesmo jogo ao mesmo tempo, e agora o que teve o ano passado, que são pesquisas que já vêm sendo feitas, mas que foi FDA approved o ano passado, que eles fizeram? Eles pegaram, um deles tem um óculos de realidade virtual, o outro usa um Nintendo Switch, o outro usa uma tela com óculos também de óptico, só que a criança assiste o que ela quer, entendeu? Netflix, YouTube, Pokémon, Pikachu, e aí a gente sabe, né, que eles ficam... Morde e assopra, né? Piora de um lado o comportamento. Exato. Mas isso durante a maioria 1 hora ou 1 hora e meia, em geral, nos 5 dias da semana, durante 6 semanas, né? Então, não é para também deixar o moleque assistindo o dia inteiro. Pode ser para aquele pai, né? Mas, doutor, não era para usar, agora é para usar. Existe essa questão mas a gente está querendo limitar o uso de tela e vocês vão usar a tela. Mas é que, assim, na verdade, a tecnologia sendo usada a favor de uma coisa técnica, porque o cérebro, você não consegue mudar a preferência de forma voluntária. Você tem que manipular isso, e a forma de você manipular de forma dicóptica, ou seja, um olho vê uma coisa, o outro olho vê outra, e eles têm que combinar para ter a percepção visual final, é uma estratégia genial, né? E aí, depois que eles tiveram esse insight de deixar o conteúdo livre, então, uma dessas que é de Boston, de Harvard, do David Hunter, conseguiu fazer um clinical trial de que eles tiveram uma melhora significativa porque melhoraram a aderência, né? Ainda não se mostrou superior a 2 horas de tampão, e eles já levantam a questão que não é para todo amblíope. Então, pacientes com ambliopia por estrabismo de grande ângulo não serve, porque você vai evitar a supressão e o paciente vai ter diplopia, né? Já que o olho não está bem alinhado.
Então, esses tratamentos, eles têm sido indicados para ambliopias moderadas, então não aquelas muito graves, abaixo de 20/100, principalmente pelas ambliopias anisometrópicas ou estrábicos com ângulos menores do que 4 graus, mas que tenham fusão, ou seja, no Word4Dot, por exemplo, a gente tem testes sensoriais para saber se o paciente tem fusão ou não. E esses pacientes, o que a gente tem no Brasil hoje, esses devices nenhum ainda, eu não pude ir para a EIPOS, ela está agora acontecendo esse ano, e aí eu estou com algumas pessoas lá, que eu estou ativamente a cada 2 horas perguntando se temos novidades, porque o ano passado eles falaram que provavelmente o mercado latino-americano seria a partir de 2024. Até o momento, eu acho que ainda não. Existem algumas plataformas que a gente tem acesso na América Latina, em que você usa um computador que você calibra, porque o importante é ser calibrado, não é qualquer tela que você pode fazer isso, e que isso é feito via Zoom, por exemplo, e aí você paga para a empresa a licença do uso ao jogo. E aí você tem alguns joguinhos em que você coloca o óculos, e aí são vários jogos que você faz também esse tratamento. Então, tem várias plataformas dessas, tem umas que são mais fáceis de serem usadas no Brasil, eu tenho experiência com uma delas, eu tenho alguns pacientes tratados com sucesso, mas são pacientes muito bem selecionados. E é uma alternativa ao tampão. Eu tenho quase certeza que esses pacientes melhorariam com 2 horas de tampão, mas não quiseram usar, e aí a gente hoje tem essa opção. Então, por exemplo, um paciente de 12 anos, com uma ambliopia anisometrópica, nunca tratado, que melhorou muito com as 3, né, com o uso do óculos, mas que ainda ficou com um déficit de acuidade visual monocular e com uma binocularidade aquém do normal, e que adaptou a lente de contato para poder ficar usando, porque também se não usar a correção não adianta, e que não queria usar de jeito nenhum tampão. A gente fez o tratamento binocular, e hoje ele não tem ambliopia clinicamente significativa e tem uma visão binocular de 40 segundos. Muito Legal. bom. Para finalizar essa parte de tratamento, a gente sabe que a recorrência de ambliopia também é muito grande, né, doutor Roberto? Não adianta só tratar, mas a gente tem muita dificuldade também de quando a gente vai tirar, quando a gente vai reduzir esse tratamento. Tem alguma coisa que você faz de semanas? Tem alguma maneira assim que você já está mais acostumado a fazer? Como que você faz isso? Os trabalhos, inclusive os do PEDIG, demonstraram que a recidiva é um problema na ambliopia, e ela é 4 vezes maior quando você não faz um desmame, né? Uma retirada progressiva, né? E o maior risco dessa recaída é nas primeiras 4 semanas. Então, esse primeiro mês que você tira o tampão, você não pode tirar o tampão e mandar também o paciente embora e voltar depois de 6 meses. Não, agora tá curado, vai embora. Fica a dica aí, né, Iago, para os amigos oftalmologistas gerais. Exato. Não pode tirar o tampão de uma vez. Querendo se livrar. Essa é a hora de mandar o WhatsApp, né? Perguntando. Exato. Eu gosto muito de tirar 1 hora a mês ou 2 horas a mês, dependendo do que você está tratando. Então, por exemplo, o paciente está usando 6 horas. E ou você conseguiu 100% do seu tratamento, ou ele estabilizou naquele que você acha que é a meta dele, que ele não consegue passar dali, eu falo para usar 5 horas um mês, 4 horas no outro e voltar em 2 meses, por exemplo. Vejo que a visão se manteve estável, aí você pode até tirar um pouquinho mais rápido, mas o importante é que você faça esse acompanhamento e uma vez retirado, esse retorno de 30 a 45 dias é super importante. Fez esse, não voltou, você veja depois, mais ou menos depois de uns 30 a 60 dias. Há pacientes que vão ter recaída, mas em geral, com um pouco de tampão, eles conseguem recuperar. Agora, se ficou 2 anos sem voltar com você, provavelmente essa recaída vai ser e você vai ter que voltar com aquele tampão. Quando que você para? Depende. Depende se é estrábico, se não é, se vai ter supressão mantida, se não vai. Depende do tanto, a recidiva é maior, quanto maior o número de linhas de visão e quanto mais precoce foi essa ambliopia. Então, tem que lembrar que a plasticidade, ela funciona para o bem e para o mal. Se você tem uma idade em que você consegue melhorar, vai ter uma idade que também não vai piorar mais. Então, eu costumo fazer uma observação ativa até pelo menos 5, 6 anos de idade. Né? Então, assim, tratei. Com 5 anos achei que ele tá bem, eu acho que eu consigo tirar, você tira, mas você tem que ficar vendo esse paciente. Agora, uma vez você tá com um paciente que já tá com 6, 7 anos, que você tirou e ficou bem, aí tudo bem. Aí dá pra você fazer um retorno semestral e acompanhar. Porque é o que eu falo pros pais, não vai ganhar muito, mas também não vai perder, né? E é aquilo também, assim, do quanto melhorou, né? A gente fica ali, 20/20, mas às vezes a gente consegue um paciente que vai melhorar muito a estereopsia, vai ter uma melhora que não vai ser
totalmente linear com o ganho de acuidade visual que ele teve. Isso é importante explicar para os pais também e para aquela pessoa que fica mais ansiosa em atingir o 20/20 ali, né? Mais uma vez, quem vê acuidade não vê visão, né? Quem vê acuidade visual somente não vê visão. Tem pacientes que você consegue um ganho de linhas que não é tão expressivo, né, na sua opinião como médico, mas que os pais são categóricos em dizer que a criança agora está melhor na escola, que ela está melhor nos esportes, quer dizer, as outras funções visuais, que a gente ainda não mensura isso no dia a dia do consultório, a não ser em ambiente de pesquisa, melhoraram, né? Então, uma vez que isso melhore, é ganho para a criança, né? Então, sempre vale tratar a preferência, sempre vale fazer uma tentativa. Existe até hoje linhas de pesquisa falando, por exemplo, para você ocluir pacientes que tenham cicatriz de toxo, né? Que antigamente era assim, via uma cicatriz no fundo de olho, nunca colocava um tampão. E hoje os trabalhos mostram que você consegue, com a oclusão, obviamente que uma cicatriz de toxo macular não vai chegar a 20/20, mas você vai treinar esses neurônios perimaculares a terem uma acuidade visual melhor. Então, você pode não ganhar muitas linhas, mas você, quando vai fazer microperimetria, por exemplo, você consegue ver que você fechou, que você abriu o escotoma, e que aquela região, ela fica com uma fixação menos instável, por exemplo. Isso, né? Assim, não é porque tem uma lesão estrutural visível, um coloboma, algo do tipo, que o paciente não pode ter uma ambliopia associada. Né? Essa é uma parte difícil, porque, obviamente, você vai tratar um paciente que tem muito baixa de visão, então... esse é um erro crasso que às vezes acontece. Chegam pacientes que só mediram a acuidade visual na triagem e já chegam usando tampão, e quando você vai ver, tem uma lesão grave de retina que não era para estar usando. Mas do ponto de vista de tratamento orientado, em que você sabe qual é a expectativa do que você está querendo, é difícil você separar na hora da sua primeira avaliação o que é baixa de visão. Por exemplo, paciente com glaucoma congênito. Você tem uma lesão estrutural de nervo óptico, só que você teve uma época, por exemplo, de opacidade de córnea. Você não sabe se aquela baixa de visão é 100% por dano glaucomatoso ou se também tem um pouco de visão ali que foi por causa de uma opacidade de meias, né? Então, o que a gente faz hoje? Na ausência de um teste específico para a gente diferenciar essas duas baixas de visão, a gente faz um teste terapêutico, explicando para os pais qual que é a expectativa. Falou, a gente vai tentar recuperar alguma coisinha aí, né? O que não for da lesão do nervo óptico vai melhorar. Excelente, que conversa rica, aprendi muito, acho que a galera que vai ouvir, porque também, além de muita teoria e muita ciência, também muitas dicas práticas, então eu queria agradecer muito a doutora Roberta. Impressionante como você fala. Com certeza, bem. Eu amei a aula de ambliopia. Impressionante, já conhecia, mas ela aproveita aqui também, não dá né? uma gaguejada, né? Sabe tudo na ponta da língua. Parabéns e muito obrigado por ter aceitado o convite. Ô, Bernardo, eu que agradeço. Assim, estrabismo é minha grande área, mas meu grande dom é falar. Se quiserem, estou às ordens. Nossa, é uma grande alegria estar aqui. Eu sou uma grande... uma ex-assistente orgulhosa da iniciativa de vocês e do sucesso, e de vocês terem esse cuidado de levar informação de qualidade dentro da formação dos oftalmologistas do país todo. Então, é uma honra e me sinto muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Raíra, também por ter contribuído bastante. Eu amei a aula, assim, queria tirar várias dúvidas, adorei, vou ouvir esse podcast várias vezes, pode ter certeza. Tomara que eu tenha tirado as dúvidas de vários oftalmopediatras que estão começando aí com a doutora Roberta. Obrigado, Iago, pela participação, foi muito bom também. Obrigado pelo convite, eu fiquei também aqui impressionado, né? A gente já convive, já está acostumado, mas é sempre interessante conversar e tentar passar a mensagem também para quem está ouvindo, né? É bom trazer esse viés de quem está mais começando, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Esse foi o Oftcast. Até semana que vem.